Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus e amado Pai, eu agradeço, Pai, a Tua presença, pelas orações que eu tenho recebido, Pai, ao longo de toda a minha vida, pela minha família, pelo meu ministério. Eu sei, Pai, que através dessas orações o Senhor tem me guiado, o Senhor tem me conduzido, e que assim, Pai, nós estejamos sempre orando uns pelos outros, usando este canal tão importante, Pai, que é a oração. Muito obrigado por este momento, este primeiro momento de orações, de louvores. E agora, Pai, nós consagramos ao Senhor também este segundo momento, no qual nós iremos meditar na Tua Palavra, iremos abrir a Tua Palavra com a liberdade que o Senhor nos deu neste país, Pai, a qual nós valorizamos. Queremos que o Teu Espírito Santo continue a agir, a falar ao nosso coração. Tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Qual destas três cidades você acha que foi recentemente escolhida como o melhor lugar para se viver em 2022? Qual dessas três cidades você acha que foi escolhida como o melhor lugar do mundo para se viver nestes últimos dias? Letra A, Viena. Letra B, Rio de Janeiro. Ou letra C, Paris. Qual dessas três cidades foi escolhida como o melhor lugar para se viver do mundo inteiro? Viena, Rio de Janeiro ou Paris? Alguém chuta? Paris. Irmãos, dentre os muitos lugares bonitos, maravilhosos que existem no planeta Terra, Viena, na Áustria, foi escolhido como o melhor de todos para se viver. E, de fato, em vários critérios usados, Viena obteve a nota máxima. Por exemplo, na educação, essa cidade, capital da Áustria, teve a nota máxima. Em infraestrutura, em saúde, em educação, esse lugar recebeu notas muito altas. De fato, é um lugar maravilhoso para se viver. Porém, eu acredito, eu quero compartilhar com você essa noite, que existem lugares melhores para se viver do que em Viena. Aí você pergunta, que lugares são esses, pastor? E eu respondo, aqueles lugares que Deus preparou para mim e para você. Por exemplo, se Deus quiser que alguém, neste exato momento, esteja em Viena, na Áustria, então na Áustria é o melhor lugar do mundo para essa pessoa. Porém, se para essa mesma pessoa, Deus quiser que ela esteja em Angola, na África, então para essa pessoa, Angola é o melhor lugar do mundo para se estar. É o melhor lugar do mundo para se viver. O que eu estou querendo dizer é que eu concordo com aquele grande evangelista, ganhador de almas, chamado Billy Graham. Certa vez ele disse assim, esteja no centro da vontade de Deus e você estará no melhor lugar do mundo. Quem concorda? Esteja no centro da vontade de Deus, e não importa o local geográfico, se é na Europa, se é na África, se é no Brasil, não importa. Se você estiver no centro da vontade de Deus, ali é o melhor lugar do mundo para você. Quem concorda com isso? Glória a Deus que nós concordamos. Mas sabe qual é o problema? É que mesmo sabendo disso, muitas vezes nós não estamos nos lugares que Deus preparou para nós. Mesmo sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável,
às vezes nós não estamos onde Deus quer que nós estejamos. Talvez nesse exato momento você se encontre fora da vontade de Deus em alguma área da sua vida. Você olha para alguma área da sua vida e você considera que você está fora daquilo que Deus planejou para você, daquilo que Deus preparou para você. E pense no sentimento ruim. É você se sentir fora da vontade de Deus. É você se achar deslocado daquilo que Deus preparou para você, daquilo que Deus planejou para você. É você ter sequer uma dúvida se está onde Deus gostaria que você estivesse. Porém, a boa notícia é que aqueles que não estão no lugar que Deus preparou para eles, podem vir a estar. E aqueles que já estão, podem continuar estando, podem permanecer no lugar que Deus preparou para você. Como, pastor, eu posso estar nos lugares que Deus preparou para mim? É justamente isso que nós vamos descobrir nessa noite, abrindo a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Ponto reforço está chegando agora, né? Glória a Deus. Obrigado, Aristério. Aproveito para dizer que estou alegre com a presença de cada um de vocês, irmãos, amigos, também aqueles que não puderam estar, mas sempre estamos acompanhando pelas redes sociais. Hoje nós vamos meditar em Hebreus, capítulo 11, versos 8, 9 e 10. Não deixe de abrir a Bíblia, não deixe de examinar a palavra de Deus para ver se realmente o pregador está falando aquilo baseado nas Escrituras Sagradas. Irmãos, Hebreus capítulo 11 é um capítulo fabuloso da Bíblia que cita exemplos de fé. E até aqui, nos versos anteriores, ele citou 3 pessoas. Ele citou Abel, ele citou Enoque e ele citou Noé. Agora, a partir do verso 8, o autor de Hebreus vai citar como exemplo de fé o pai da fé, que é o grande Abraão. E ele vai mostrar como Abraão conseguiu estar nos lugares que Deus preparou para ele. Quantos querem estar nos lugares que Deus preparou para você? Acredito que todos nós queremos. A questão não é automático. Não é algo que acontece sem a minha decisão e a sua decisão. Deus não nos coloca onde Ele quer à força. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que tomar as nossas decisões. E Abraão tomou as decisões dele. Primeira decisão que Abraão tomou, primeira atitude de Abraão. Abraão teve uma fé obediente. Abraão teve uma fé que obedece, uma fé obediente. Olha o verso de número 8. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, fez o que, igreja? Obedeceu, a fim de ir, agora olha para onde? Para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Primeira coisa que me chama a atenção aqui é essa união, eu chamaria de união siamesa, que existe entre fé e obediência. Fé e obediência na Bíblia é que nem fogo e fumaça. Onde tem uma, tem a outra. Não adianta dizer eu tenho fé, se no dia a dia nós estamos desobedecendo a Deus em áreas da nossa vida. Se nós temos fé, a nossa fé vai gerar obediência a Deus. Não adianta dizer que tem fé se vive desobedecendo ao Senhor. Onde tem fogo, tem fumaça. Onde tem fé, tem obediência.
Se não tem obediência, não tem fé. Se não tem fé, não tem obediência. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E você vai ver isso ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A fé dos personagens bíblicos gerava obediência às ordens de Deus, fossem elas quais fossem. Sempre é assim. Quando há fé, a mudança de vida, a mudança de caráter, a obediência aos chamados de Deus. Isso me chama a atenção aqui. Outra coisa que me chama muito a atenção aqui é a impressão que eu tenho que Abraão obedeceu assim que ele foi chamado. Não é mais ou menos isso que o texto diz? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. A impressão que eu tenho é que assim que ele foi chamado, ele atendeu o chamado de Deus. Às vezes lá em casa, eu fico observando e os gêmeos, parece que eles querem seguir o mesmo passo que nós seguimos em relação à minha mãe. Às vezes a mamãe dizia assim: meu filho, vai ali. E nós dizíamos: vou já, mamãe. Espera aí, deixa só acabar esse desenho. Assim que terminar, mãe, eu vou. E aí eu vejo que os gêmeos, às vezes, a Suiane diz algo. E aí os gêmeos ficam, né, Suiane, demorando um pouco, querendo assistir mais um pouquinho. Mas não foi assim que Abraão obedeceu, não. Assim que Deus fez o chamado, ele atendeu ao chamado de Deus. E é assim que nós temos que atender também. Essa é a impressão que nós temos lá em Gênesis capítulo 12, verso 4. Depois que Deus dá as ordens para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. E aí Deus faz as promessas. No verso 4 diz que Abraão foi. Lá não diz que Abraão ficou pensando, ficou orando para Deus confirmar aquilo que ele já tinha dito. Ele simplesmente obedeceu. Imediatamente. E aí eu lembrei também do que aconteceu com os discípulos, os primeiros discípulos que Jesus Cristo chamou. Olha o que Mateus capítulo 4, versos 18 a 22, dizem sobre eles, quando Jesus os chamou para segui-lo. Mateus 4, 18 a 22 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar. Eles estavam ocupados. Deus chama os ocupados. Eu tenho muita coisa para fazer. Pois é você que Jesus está chamando mesmo, para acrescentar mais uma na sua vida. Que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aí Mateus diz: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E aí o texto continua passando adiante. Viu outros dois irmãos, interessante. Os primeiros 4 discípulos eram irmãos. 2 irmãos e agora 2 irmãos. Tiago, que nome lindo, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, olha o que diz a palavra, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Imediatamente e no mesmo instante. Foi assim que os discípulos atenderam ao chamado de Jesus. Aí eu fiquei me perguntando: e eu? E nós? Será que existe algum chamado que Deus já fez na nossa vida? A gente já ouviu, mas a gente ainda não atendeu. A gente ainda não obedeceu. Estamos demorando, estamos dizendo: peraí, Deus,
Deixa eu orar mais um pouquinho. Deixa eu pensar mais um pouquinho. Deixa eu me preparar mais, Senhor. Abraão obedeceu imediatamente. Agora nota qual foi o chamado que Abraão obedeceu. Verso 8 diz: a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu com um mapa na mão, com GPS, já tendo baixado o endereço completo. Foi assim? Irmãos, Abraão partiu sem saber para onde ia. Olha que interessante, irmãos. Para Abraão, Deus manda sair da sua terra. Já para o ex-endemoniado, Jesus manda ficar na sua terra. Vocês lembram dessa história? Quando tem um endemoniado que ninguém consegue libertar, que tem uma legião de demônios dentro dele, Jesus aparece, Jesus pisa no terreno, e ele já se prostra diante de Jesus, e Jesus liberta o homem, e agora o homem está liberto. O que o homem quer? Jesus, eu quero ir contigo, que nem os teus discípulos eu quero ser também, eu quero ir para onde o Senhor for, está aqui minha vida, Senhor, me usa. Aí Jesus diz: você não vai. Eu quero que você fique. E que você pregue para os seus. Que você pregue para a sua casa. E que você diga tudo o que eu fiz com você. Uns ele manda ir. Outros ele manda ficar. A questão não é ir ou ficar. A questão é obedecer ao chamado de Deus. E o que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, nós não nos guiamos, nós não nos movemos baseados no nosso próprio coração. Porque muitas vezes Deus vai nos dar ordens difíceis. Ou você pensa que era fácil para Abraão sair da parentela dele? Deixar o conforto do seu lar, deixar o conforto da sua casa? Era não, mas ele obedeceu. Você acha que era fácil para o ex-endemoniado ficar onde ele tinha ferido e onde ele tinha sido ferido? Talvez ele queria sair dali, onde todos o desprezavam, não queriam a companhia dele, por isso talvez ele quis sair. Jesus diz: não, eu quero você aqui. Nós não nos guiamos pelo nosso coração, nós nos guiamos pela voz de Deus, e o que a voz de Deus mandar, nós vamos fazer. Muitas vezes sendo contra o nosso conforto pessoal. Irmãos, eu confesso para vocês que às vezes eu fico me perguntando, já me peguei perguntando, como seria trabalhar em outra área? Como seria trabalhar na SEASA? Como seria ser um professor de colégio? Como seria ter uma profissão talvez com menos responsabilidade que um pastor? Às vezes eu fico me perguntando, e aí na mesma hora Deus fala ao meu coração que eu não sou pastor só porque eu quero. Eu sou pastor porque eu ouvi um chamado de Deus. E o melhor lugar para mim é debaixo do chamado que Deus fez para mim. O melhor lugar para você é debaixo do chamado que Deus fez para você. Aqui nós vemos então, o primeiro motivo, porque nem sempre nós estamos nos lugares que Deus preparou para nós. Deus havia preparado um lugar para Abraão. Para que Abraão chegasse nesse lugar, Deus fez uma ordem, Deus fez um chamado.
se Abraão não tivesse atendido ao chamado, Abraão não estaria onde Deus preparou para ele. Trazendo isso para nós. Porque às vezes nós não estamos onde Deus quer que nós estejamos. Das duas, uma. Ou nós não estamos ouvindo a voz dele, ou pior, nós estamos ouvindo, fingindo que não estamos. Nós estamos ouvindo e não estamos atendendo, estamos sendo rebeldes, estamos nos fazendo de mortos. Então, se esse for o caso, meu conselho é: decida ter uma fé que obedece à voz de Deus. Decida ter uma fé que obedece aos chamados de Deus, porque é isso que vai te levar para os terrenos que Ele loteou para você. Essa foi a primeira coisa que Abraão fez para estar nos lugares que Deus havia preparado para ele. Mas aqui tem uma segunda. Além de ter uma fé obediente, Abraão teve uma fé, e agora eu vou falar de algo que muitas pessoas não gostam, paciente. Abraão teve uma fé paciente. Quem aqui já usou aquelas máquinas de refrigerante, de batata frita, que às vezes tem em locais públicos? Quem já usou alguma vez? Aquelas máquinas? Ninguém? Tem não aqui na Pajuçara, acho que não tem não. Mas tem alguns mercantis por aí, nas redondezas. Aquela máquina que você coloca uma cédula, uma moeda, e aí cai o refrigerante, cai a batata. Acho que alguns aqui já usaram. Às vezes ela dá problema, né? Mas na maioria das vezes elas funcionam. Não funcionam? Qual é o nosso problema? É que nós queremos achar que a vida cristã é que nem aquelas máquinas. Ah, se eu depositar uma cédula de fé e apertar o botão da obediência, instantaneamente vai cair uma bênção na minha vida. Aquilo que eu estou buscando é na hora. Eita Deus, que eu confiei em Ti, eu disse não para o pecado, eu fiz uma oração. E aí, a gente já fica esperando o barulho da bênção cair aos nossos pés. Por exemplo, nós acabamos de ver que Abraão obedeceu a Deus como? Instantaneamente. E é assim que nós temos que obedecer, não é? Deus mandou, vamos fazer. Custe o que custar. O problema é achar que assim como nós temos fé e obedecemos instantaneamente, a concretização da vontade de Deus na nossa vida também vai ser instantaneamente. Porém, não é assim. Não é assim. A vida cristã não é uma máquina de refrigerante que a gente aperta e a bênção cai. Que a gente coloca a cédula, que a gente coloca a obediência, que a gente coloca a fé e pronto! Eita, se resolveu o problema. É da noite para o dia, é do dia para a noite. Às vezes é. Deus nos surpreende, mas muitas vezes não vai ser. Olha, por exemplo, o que aconteceu com Abraão. Verso de número 9. Olha o sofrimento do patriarca. Verso 9 diz: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, terra dos outros, habitando em quê? Em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Percebeu, irmãos, a realidade que está sendo dito aqui? Deus disse que Abraão deveria sair da sua terra para uma terra que Deus daria para ele. Foi ou não foi? Deus disse ou não disse? Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei e te darei.
Aí Abraão obedece. Aí quando chega lá, Deus entrega a terra na mão dele. É assim? Não. Antes de receber a terra que Deus prometeu para ele, Abraão teve que peregrinar. Pastor, e o que é peregrinar? É morar em terra que não é sua. É como se Abraão tivesse a casa própria e Deus dissesse para ele: Abraão, sai da tua casa, que eu vou te dar uma casa melhor. Só que quando chega lá, Abraão mora de aluguel. E passa tempo morando de aluguel. O que Abraão poderia ter pensado? Eu tinha a minha casa lá. Deus me prometeu uma casa maior. E eu estou aqui na peleja, morando de aluguel. Não, de aluguel não. Morando em tenda. Morando em tenda. E sabe o que é pior? É com quem ele tem que morar. Percebeu com quem? Com Isaac e Jacó. Filho e neto. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que é as duas coisas. Porque por um lado Abraão poderia olhar e ver: olha, eles estão seguindo o mesmo caminho que eu. Meu filho e meu neto vão ser herdeiros também. Por outro lado, esse negócio angustiante é você ver o seu filho e o seu neto passando por uma luta que você também está passando. É por isso que nós precisamos ter uma fé não apenas que obedece, mas também uma fé que espera. Porque muitas vezes, para nós continuarmos no lugar que Deus preparou para nós vamos ter que esperar. Esperar até que as coisas que Deus prometeu aconteçam na nossa vida. E aí nós vamos ter muitas vezes que passar humilhação. Porque imagina Abraão sendo humilhado aqui. Habitando em tendas, um homem de posses. Habitando em tendas, não tendo nada ainda, sendo que Deus tinha lhe prometido tudo. Precisamos ter uma fé paciente. Você já recebeu tudo aquilo que você crê que Deus está preparando para você? Não. Mas você precisa esperar para que isso aconteça. Como Abraão conseguiu? De onde vinha a paciência de Abraão? Olha o segredo aqui para ser paciente. Eu queria muito ser paciente. Está aqui o segredo. Verso de número 10. Como Abraão conseguiu ser paciente, morando em tenda, morando em terra que era dele, mas não tinha recebido ainda. Verso 10. Porque aguardava, olha, esperar aqui, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Você já ouviu aquele ditado? Um olho no gato e outro no peixe? O crente tem que saber olhar para dois lados. Por um lado, o crente olha para aquela bênção que Deus está preparando para ele na terra. E ele está esperando. Mas por outro lado, ele está olhando para aquela bênção que é infinitamente maior. Maior do que essa que ele está esperando. E aquela que ele vai receber quando chegar no céu. O que é que dá paciência para ele esperar essa? É saber que ele vai receber aquela. Abraão estava olhando para o lugar que Deus preparou para ele na terra. Terra prometida, terra de Canaã. Porém, ao mesmo tempo, ele estava olhando para uma cidade que é infinitamente maior do que essa. O autor de Hebreus diz que dessa cidade, Deus é o arquiteto, ou seja, o planejador, e o edificador, ou seja, ele é o arquiteto e o pedreiro da cidade celestial. Tem como essa cidade ser ruim? Quer ser mais paciente com as lutas que você enfrenta na terra?
Lembra da cidade para onde você está indo no céu. Essa cidade faz tudo valer a pena. Não importa o que acontecer comigo na terra, o importante é que eu vou para a cidade que Deus arquitetou e Ele mesmo edificou. Esse foi o segredo de Abraão. Como Abraão esperou mais de 25 anos para ser pai de Isaac. Aqui diz, é porque ele aguardava o que Deus estava preparando para ele no céu. O segredo para não deixar de ser crente aqui na terra, não importa o que aconteça, é dizer, mas eu quero ir para o céu. É por isso que eu aguento, é por isso que eu suporto, é por isso que eu sou paciente, é por isso que eu espero. É por isso que eu peregrino. É porque eu vou chegar no céu. Hoje nós vimos então, irmãos, que para estarmos nos lugares que Deus preparou para nós, além de uma fé obediente, nós também precisamos de uma fé paciente. Sabe por quê? Porque se nós tivermos uma fé obediente, nós vamos chegar no lugar que Deus preparou para nós. Mas se nós não tivermos uma fé paciente, nós não vamos ficar no lugar que Deus preparou para nós. Nós vamos estar no lugar, talvez tenha alguém aqui assim, está no centro da vontade de Deus, mas não está com alegria. Lembra da cidade de Viena? Eu falei no início que foi escolhida como a melhor do mundo. Acredite se quiser. Tem morador de lá que reclama da cidade. Tem crente que está no centro da vontade de Deus, mas está reclamando. Está se maldizendo. Que está difícil demais. Ah, que eu não aguento mais. Ah, mas está demorando demais. E sabe o que é pior? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, estamos no lugar que Deus quer. Mas perdemos a paciência, nós queremos sair de lá. Eu lembro de uma vez, ainda jovem solteiro, faz pouco tempo, em que eu tive o privilégio de ser enviado, paguei nada, para um retiro de missionários em Pernambuco. Nunca tinha saído do Ceará, fui para Pernambuco. Só missionário, pessoas jovens. Irmãos, eu estava onde Deus queria que eu estivesse. Mas eu não queria estar lá. Eu queria estar em Pajuçara. E aí o tempo passava, mas para mim parece que não passava. Eu reclamava, esse negócio que não acaba. Que programação chata. Eu já fui um crente assim, né? Eu queria sair, eu queria vir embora. Eu estava no lugar que Deus tinha preparado para mim. Mas eu queria sair desse lugar. Sabe quem perdeu? Eu. Perdi experiências, perdi oportunidade de fazer amizades, de aprender tanta coisa naquele lugar. Mas eu perdi. É por isso que nessa noite eu queria pedir a você. Se você não se encontra nos lugares que Deus planejou com amor para você, diga, Senhor, eu quero estar. Nem que para isso eu tenha que atender aos teus chamados. Que vão me tirar do meu conforto, mas vai ser o melhor para mim. Se você já está nesse lugar, esteja com alegria. Esteja com paciência. Ei, aquele que prometeu é fiel. Ele vai cumprir as promessas que fez. Não reclama, não murmura. Se for preciso habitar em tendas, habita. Se for preciso habitar com a sua família, habita. Mas tenha paciência, porque no tempo certo as promessas de Deus irão se cumprir. E acima de tudo, não importa o que aconteça, tenhamos a certeza
que a cada dia mais nós estamos nos apropriando daquele lugar perfeito que o próprio Deus preparou para nós na glória. É para lá que nós vamos, é para lá que nós olhamos. O crente não encontra conforto olhando para o chão, nem para os lados. O crente encontra conforto olhando para cima. Que esse seja o meu olhar, que esse seja o teu olhar. Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela tua misericórdia derramada e demonstrada em nossas vidas. Senhor, assim como Abraão, nós também estamos, Senhor, em uma jornada. E confessamos, Pai, que muitas vezes nessa jornada nós queremos dizer não para o teu chamado. O que só nos prejudica, Senhor, porque nos afasta daquilo que o Senhor preparou para nós. Senhor, mas não apenas nós queremos desobedecer, nós também queremos nos impacientar, Senhor. Nós queremos reclamar, nós queremos murmurar. Às vezes nós até estamos onde o Senhor quer que estejamos, mas não estamos com prazer, Senhor, não estamos com alegria. E estamos errados por isso, porque o inimigo quer usar isso para nos derrubar, para nos desanimar. Abraão esperou. Sim, ele falhou, mas ele se arrependeu e ele renovou a sua paciência. Muito obrigado, Deus, por este servo que o Senhor chamou e usou como testemunho para nós. Que possamos sair daqui, Pai, também, obedecendo e tendo uma fé verdadeira que obedece. E também, Senhor, uma fé verdadeira que espera, paciente, mesmo enquanto a bênção não chega, enquanto a promessa não se cumpre, nas dificuldades, na falta, Senhor, na falta de resultados, na falta de respostas, nós queremos ser pacientes, Pai. Ajuda o teu povo, abençoa os teus servos mais e mais. Entregamos este final de semana em tuas mãos, que tudo seja dirigido por ti. É o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Pois não, imagina. Pode chegar. Pois não, imagina, eu vou dar os avisos. Pode